Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma palestra do Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa, o Convida, na sua edição 2021. E agora você vai ter uma palestra com o Cremildo Chichong. O Cremildo ele é psicólogo graduado pela Universidade Pedagógica de Moçambique, na África. Ele trabalha com consultas e aconselhamento psicológico, é docente universitário nas cadeiras de consulta e aconselhamento psicológico, avaliação psicológica no Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente General Armando Emílio Guebuza, IZDEF. E ele é professor assistente na Universidade Pedagógica de Maputo, a UPM. Ele trabalha em duas ONGs focadas no desenvolvimento de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, como psicólogo e representante do Departamento de Assistência Psicossocial. Ele também é comentador em canais televisivos, sendo um dos psicólogos mais conhecidos em Moçambique. A palestra dele chama Importância da Saúde Mental no Enfrentamento de Doenças Graves. Nessa palestra, ele vai abordar para você os investimentos psicológicos como comportamentos e estilos de vida e seu impacto na promoção de saúde e na prevenção de doenças graves. Além da prevenção, busca-se ajudar pacientes que vivem com esses diagnósticos de forma a encontrarem recursos e estratégias de enfrentamento psicológicos adaptativos visando o bem-estar. É uma honra receber o Cremildo aqui no Convida 2021. Eu espero que você goste. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que estão conectados neste congresso, que, na verdade, é um espaço mais que necessário para poder a gente partilhar experiências, vivências, conhecimentos que possam cada vez mais enaltecer, engrandecer a nossa qualidade de vida. Para mim, é uma honra especial estar a comunicar para vocês daqui de Moçambique, em África, diretamente para o Brasil, diretamente para o mundo. Tenho conhecimento que boa parte de vocês que participam aqui nos jovens, nos assistem de vários lugares. Por isso, quero até agradecer esta oportunidade que a vida cria para que nós possamos nos conectar, possamos partilhar esses momentos que são, na verdade, de grande relevância para o nosso desenvolvimento como humanidade. Eu sou psicólogo e queria usar estes minutos que eu tenho convosco para que este tempo possa valer a pena, para que cada um que está aqui assistindo possa, de alguma forma, se inspirar, possa, de alguma forma, mudar alguma coisa, mas, acima de tudo, possa se sentir especial por ter participado de um momento como esse e conhecer pessoas novas. Por isso já vou pedindo desculpas aí, se de alguma forma vocês não perceberem melhor o meu sotaque. Nós temos um falar que, apesar de ser português, aparentemente podemos apresentar algumas diferenças em algumas linguagens, por isso já vai as minhas sinceras desculpas se eu, por acaso, falar um nome, uma expressão que, para o vosso contexto, signifique um insulto. Já vou me desculpando, não é? Então, já vou colocando esse pedido de desculpas. Como eu dizia, eu sou Cremildo Chichong e na história da minha profissão, eu tenho trabalhado muito com várias pessoas, mas todas as pessoas que chegam ao consultório têm um denominador comum. Todas as pessoas que eu atendo, tanto no nosso serviço público, assim como no consultório, têm um denominador comum. São pessoas que estão, na verdade, num sofrimento, buscando ajuda. Portanto, quando recebi este convite formulado para falar de como é que a nossa saúde mental pode ser extremamente fundamental para enfrentar as doenças graves, logo veio aquele sentimento de pertence, no sentido de eu sou um psicólogo africano e vivo num contexto africano em que as pessoas padecem de várias enfermidades, mas concretamente de doenças que não têm cura e de doenças terminais, doenças crônicas, doenças extremamente graves. E porque nós estamos num sistema de saúde extremamente deficiente, quando chega a notícia de um diagnóstico difícil, por exemplo, que a pessoa tem uma
um câncer, tem uma doença que nós conhecemos como grave, essas pessoas naturalmente entram no desespero, entram numa angústia, primeiro por pensar que só pelo conceito da doença é uma doença extremamente grave, mas também por pensar na possibilidade de inexistência de tratamentos eficientes, pelo menos aqui no nosso contexto africano. Então, é muito difícil falar das doenças, sobretudo como nós enfrentamos, justamente olhando para essa conjuntura que nós temos aqui em África. Mas também eu sei que o nosso mundo não é isolado. As coisas que acontecem em África, apesar de ser um continente de baixo, ainda em via de desenvolvimento, acontecem igualmente em vários cantos, até no Brasil, onde eu tenho muitos colegas psicólogos que me informam constantemente também como têm enfrentado dificuldades nesse sistema de saúde que nós temos. Portanto, como podemos perceber, ao falar de como nós devemos enfrentar de uma forma psicológica as doenças graves, essa é uma questão que preocupa quase a todos. Todos nós que estamos aqui conectados conhecemos alguém ou, naturalmente, nós mesmos fomos diagnosticados com uma doença gravíssima. E por via disso, existe um sofrimento instalado, porque nós temos a consciência de que temos um diagnóstico difícil que exige de nós uma nova forma de viver. E eu sei que o sofrimento humano está, na verdade, interligado nesta relação significativa entre o comportamento, saúde e doença. Ou seja, nós todos, quando somos diagnosticados com uma doença grave, esta informação de diagnóstico interfere de uma forma significativa na nossa qualidade de vida, ou seja, no nosso bem-estar como saúde. Mas, por outro lado, se vem um diagnóstico difícil, este diagnóstico interfere também no nosso comportamento, em termos de estilo de vida, em termos de ações, de atitudes que nós temos em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação às coisas que a gente faz no dia a dia. Por essa razão que é muito fundamental que cada um de nós que está aqui presente hoje possa entender o que deve fazer quando está diante de uma situação em que o diagnóstico informado confirma a existência de uma doença grave. Que tipo de comportamentos, que tipo de investimentos psicológicos, que tipo de investimentos emocionais nós devemos, naturalmente, emitir para lidar com essas situações de uma forma muito menos patológica. Então, é basicamente isso que nós vamos tentar tratar nesses breves minutos que nós vamos ter esta comunicação. Mas antes de avançar, eu gostaria de vos lembrar que, ao longo da história, a doença humana foi tratada sempre sob o ponto de vista biológico. Era tu teres uma dor de cabeça, que já tinha um antibiótico para tratar. Tu tens um problema de estômago, também tinha um antibiótico ou um analgésico para poder tratar a sua condição de saúde. E, por causa disso, em muitos anos foi ignorada a componente comportamental como determinante para o nosso bem-estar ou para o nosso adoecimento. Portanto, pode-se parecer um pouco banal nós falarmos de saúde mental no contexto de doença biológica, como as doenças que mais matam no mundo, sendo que essas doenças parecem que são tratadas muitas das vezes com quimioterapia, com outras terapias que são mais biométricas. Mas, nos últimos tempos, nós percebemos que existe uma relação significativa entre o adoecimento físico e aquilo que é a nossa forma de ser psicologicamente. Ou seja, as pessoas que são diagnosticadas, como já vinha falando, com uma doença difícil, essas pessoas automaticamente terão seus comportamentos, terão suas emoções, terão seu estilo de vida completamente mudado. Por causa disso, nós chegamos à conclusão de que a doença é, acima de tudo, uma questão de comportamento, porque não existe uma dissociação entre o nosso corpo e a nossa mente. Portanto, se nós podemos adoecer por causa do comportamento,
há uma concepção também de que a nossa cura também começa da nossa mente. Se a doença, por exemplo, mudou o nosso comportamento, significa que, se nós também mudamos o comportamento, também podemos mudar o nosso estado de saúde. Parece que já estamos quase todos encaixados neste conceito e já percebemos o quão é importante a gente falar deste tema. A ideia geral aqui, você pode esquecer tudo que eu vou falar durante esta palestra, mas não se esqueça de uma coisa muito importante, que nós somos, acima de tudo, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós, na verdade, olhamos como uma forma de vida, como estilo de comportamento. Essa forma de olhar é que vai determinar se nós vamos ter uma boa ou uma má saúde. Não importa, repito, não importa o diagnóstico ou a dor que tu sentes. O que vai determinar, na verdade, se você vai ter uma boa ou má saúde, não é o diagnóstico que você vai receber, mas o comportamento que tu terás em relação a esse diagnóstico que você vai receber. Feita esta explanação, eu queria que você pensasse numa coisa interessante aqui. Nós aqui em África temos, na verdade, eu cresci numa zona muito tradicional, aqui em África, onde não tínhamos, por exemplo, muros que dividiam as casas. Uma criança podia brincar de uma casa a outra, podia passar até 3 casas naquelas corridas das crianças. Portanto, se existisse um membro de casa doente, era normal que esta pessoa pudesse estar no quintal e todos os vizinhos que passassem pela rua ou perto contemplassem que aí naquela casa tem uma criança ou um indivíduo que está doente. Eu recordo-me que, naquele momento, eu às vezes dormia aí na esteira. Nós temos nossa cama feita tradicionalmente também aqui. É claro que isto vai mudando, eu já estou no sofá, estou no cenário, mas não foi sempre assim. Eu só consegui isso, talvez, pelo esforço do trabalho, mas sempre tivemos condições um pouco precárias. Então, o que era interessante nisso? Você estava com uma malária, ou não sei se chamam de dengue no Brasil, uma malária, e você dormia aí no chão e sua mãe ia te dando aí as papinhas, etc. E naquele momento que você está naquele lugar estatelado no chão por causa das dores físicas, você naturalmente se sentia tranquilo. Mas bastou passar uma vizinha, perguntar: quem é este que está aí? É Cremildo, o que sente? Está doente? E aquela pessoa começar naturalmente a comunicar-se com sua mãe, dizer: olha, espero que ele melhore, menino, vai ficar tudo bem. Você sabe que automaticamente as lágrimas começavam a correr no seu rosto. Porque esse sentimento que a outra pessoa traz gera talvez um conforto ou um desconforto ao mesmo tempo. Então, é justamente neste momento que nós percebemos que as pessoas que estão num diagnóstico difícil, eles têm uma coisa muito grande que devem fazer gestão, além das dores que estão a sentir, que é a questão emocional. Acho que você não entendeu bem o exemplo que eu dei. Eu vou me aproximar mais um pouco a você. Talvez você tenha um dia sentido um desconforto muito grande e você teve a sensação de que a dor que tu sentes é extremamente grave, que talvez você não vai sair dessa. Talvez tenha sido um acidente de viação e você chega na UTI e você fica na espera que apareça um doutor, um médico para que possa te atender. Você concorda comigo em uma coisa? Antes que o doutor chegue até você, parece que as dores são maiores, parece que você está cada vez mais pior. Mas assim que tu olhares para aquela bata branca, nós chamamos de bata, você chama de jaleco, é uma coisa semelhante, automaticamente se instala uma coisa extremamente importante em pessoas diagnosticadas com doenças graves, que é a esperança. E parece que aquelas dores físicas, aquele tremor todo, aquela sensação de dor que tu tinhas, automaticamente ela vai se amenizando antes de administrar qualquer tipo de terapia. Portanto, como você pode perceber, significa que as doenças, como tal, são sim uma fonte de dor. Passo a repetição. Mas o que é que mais adoeça as pessoas que são diagnosticadas com doenças graves, passo a repetição de novo,
são, na verdade, ou é, na verdade, o sofrimento. O que mais preocupa a nós, dentro desse contexto das palestras, eu acredito que não é falar da doença como tal, mas é olhar, na verdade, para o sofrimento que se instala quando as pessoas são diagnosticadas com doenças graves. Vais perceber que no universo de pessoas, tem aquelas que têm o mesmo diagnóstico, mas têm uma qualidade de vida invejável. Mas outras com o mesmo diagnóstico, elas sofrem. Para tu perceberes que o que determina a gravidade de uma doença não é apenas um neurônio deslocado, ou uma célula que não funciona mais, ou uma célula que está podre em você. O que determina a gravidade de uma doença é, acima de tudo, aquilo que tu vivencias como emoções, como percepções em relação a esta doença. Tem pessoas que vão sofrendo, às vezes são assintomáticos. Diagnosticou-se que é uma doença extremamente sem cura, é uma doença terminal, etc. Mas a pessoa não tem nenhum sintoma em termos biológicos, mas essa pessoa, mesmo assim, ela sofre. E isto nos faz chegar à conclusão de que o que mata mais, na verdade, nos últimos tempos, é, acima de tudo, o comportamento. É, acima de tudo, a cognição. É, acima de tudo, as emoções. É, acima de tudo, aquilo que nós presenciamos, sentimos, percebemos como fenômenos psicológicos. E isto é interessante. É muito interessante para que nós possamos perceber que o maior investimento que nós temos a fazer, na verdade, é um investimento psicológico. Não importa qual é o diagnóstico, qual é a doença difícil que tu tenhas, o investimento psicológico sempre será a melhor parte que você pode dar nesta vida. Talvez você não esteja a entender. Eu vou tentar ir um pouco a fundo com isso. Imagina que tu tenhas uma doença difícil, diagnosticaram com câncer. É o que nós temos, são muitas doenças, uma doença cardiovascular. Quais são as primeiras coisas que acontecem com você? Na verdade, existe uma mudança do comportamento, existe uma mudança de sentimentos, uma mudança de emoções. Você entra numa desestabilização emocional muito séria. E por via disso, você terá que enfrentar não apenas o diagnóstico biológico que te foi dado, mas também você terá que enfrentar uma outra doença, como uma depressão, como um estresse, como um outro transtorno psicológico que acontece quando as pessoas cedem ao diagnóstico biológico. É justamente neste momento que você percebe uma coisa muito importante, que quando nós recebemos um diagnóstico difícil, é muito importante que nós façamos uma gestão emocional a respeito deste diagnóstico, porque caso a nossa gestão emocional seja deficiente, nós corremos o risco de sofrer a dobrar. Sofremos pelo diagnóstico concedido, mas ao mesmo tempo também vamos sofrer por causa dos fenômenos da instabilidade emocional, do desconforto emocional, do conjunto de pensamentos automáticos, de crenças disfuncionais que vão nos matando dia após dia. Então, a psicologia tem esta contribuição em você, para que tu percebas que não pode simplesmente se focar no diagnóstico biológico concedido. É preciso que, mais que tu perceberes esse diagnóstico, tu entendas numa dimensão muito maior, porque tu não és somente uma célula. Você não é somente uma perna que talvez tenha sido disfuncional. Você é mais que um diagnóstico. Você tem um conjunto de possibilidades e oportunidades, mesmo dentro de um diagnóstico que foi concedido. Um ser humano não pode ser resumido por uma doença. Um ser humano não pode ser resumido por um diagnóstico, seja qual for esse diagnóstico. Independentemente, a psicologia tem essa responsabilidade de permitir que você entenda, de uma vez por todas, que apesar de estar nesta condição biológica, tu tens ainda muitas possibilidades. Sabe, as pessoas que são diagnosticadas com doenças difíceis ou com
diria eu, uma doença muito grave, automaticamente eles começam a desenvolver um conjunto de interpretações, um conjunto de pensamentos que acabam desestabilizando essas pessoas. Aparece aquele sentimento de culpa. O que é que eu fiz para chegar nessa condição? Talvez se eu tivesse feito dessa forma, eu não estaria aqui. Existe ainda aquele sentimento de que não, ser diabetes significa que não tem mais solução para mim. Certamente, tudo que me espera é a morte. O sentimento e a percepção de que nessa condição eu vou morrer. A morte é iminente. Mata. Tira a liberdade de viver. Tira a liberdade da pessoa sentir boas sensações, passa a repetição. As pessoas com doenças graves, a primeira coisa que eles têm é isso. Se eu tenho essa doença, não tem solução, então eu vou morrer. E as pessoas sofrem por antecipação de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu tenho dito sempre nas sessões que nós podemos ter dificuldade de realizar sonhos com pessoas na vida, mas tem um sonho que nós nunca falharemos, que é o sonho de que um dia todos morreremos. É certo que ninguém quer morrer. Mesmo aquele que comete suicídio não quer morrer. Quer acabar com os problemas. Mas a verdade é que ninguém precisa antecipar isso. Nós vamos morrer. Portanto, nós temos que encarar essas situações, essas doenças difíceis, como oportunidades para viver. Temos que encarar essas situações que vão acontecendo, essas informações de que nós, pode ser uma morte informada, aquela que os médicos dizem, você só tem um mês para viver, etc. Nós temos que encarar isso mais uma vez como uma oportunidade para viver, para sentir a vida. Por quê? Não adianta a gente ceder a pensamentos catastróficos de que a situação está mal. Pode ela estar de verdade, mas não adianta ceder a isso, porque definitivamente existe um comprovativo científico de que muitas pessoas, quando são diagnosticadas com doenças difíceis, eles desenvolvem doenças psicossomáticas, que ao invés de melhorar a condição da pessoa, acabam agravando. Perceba que alguém que tem câncer, de repente, pode exagerar os sintomas por causa da mudança comportamental. De repente, pode minimizar também os sintomas por causa dessa compressão psicológica. E tudo isso pode concorrer, na verdade, para cada vez mais aumento graduativo dos sintomas da doença física. Então, se nós queremos lidar com doenças difíceis, primeiro nós temos que ensinar a nossa mente a cooperar com a vida. Eu fui informado que este congresso não é de falar sobre a morte, já que todos nós percebemos que o sentimento de que vamos morrer tem que ser uma oportunidade para sentirmos a vida. Este congresso, eu tenho o sentimento de que é, acima de tudo, um espaço para que nós possamos entender que, enquanto seres viventes, nós temos condições psicológicas para melhorar a condição em que nos encontramos. Sabe, eu não estou a falar de remover o vírus no seu sangue. Nem estou a falar, naturalmente, de devolver o bom funcionamento das suas células. Mas eu estou a falar de você perceber que as células do seu organismo dependem, naturalmente, do comando da sua mente. Não estou a falar de você dizer psicologicamente, não, eu vou ficar bem, eu preciso... Não, eu não sou motivacional. Eu estou somente te dizendo que, quando tu começas a olhar o problema de uma forma saudável, o teu organismo também começa a cooperar contra você. Aquela doença que é extremamente grave, às vezes se agrava por causa dos comportamentos que você tem em relação a esta doença. Uma pessoa que, quando é diagnosticada, de repente, desenvolve a depressão. A depressão muda o funcionamento hormonal. Começa a ter deficiência no funcionamento da dopamina, começa a ter deficiência no funcionamento
de outros hormônios, como a serotonina, e claramente que esta pessoa, de uma forma direta ou indireta, vai criar condições para que o seu estilo de vida tenha problemas. Acontece muito. A pessoa foi diagnosticada com câncer, de repente se isola por causa da depressão, não adere ao tratamento, e os sintomas se agravam. Então, a melhor forma de você lidar com uma doença grave é, acima de tudo, teres um equilíbrio emocional. Mas já psicólogo, sabe, quando você fala isso, parece ser uma coisa fácil. Eu gostaria também que isto fosse fácil. Mas não é tão fácil assim. A mudança de comportamento exige um sacrifício. A mudança de pensamento exige uma negociação. Adotar um novo estilo de vida que possa concorrer para o seu bem-estar exige um sacrifício. Não é por acaso que as questões do comportamento são muito complexas. Por essa razão que eu digo para você que esta é uma decisão que passará necessariamente por uma compreensão de que tu estás numa situação que realmente precisas fazer isso. E isto vai exigir de você um sacrifício muito grande. Portanto, se você foi diagnosticado com uma doença gravíssima, eu vou te dizer o que é grave. O que é grave, na verdade, é a compreensão que tu tens sobre a gravidade da condição que tu te encontras. E não mais que isso. Não, mas existe uma dor, sim, ela existe. Se dói, prontos. Mas tu não deves sofrer porque dói. A dor pode não ser opcional, mas o sofrimento é. Portanto, é tua escolha se tu queres, ao mesmo tempo, sentir a dor e, ao mesmo tempo, sofrer por causa da sua dor. Você me entende? Eu acredito que sim. Nestes momentos, eu não sei quanto tempo me resta, e eu quero deixar algumas recomendações para você. Como eu disse inicialmente, a doença é, acima de tudo, uma questão comportamental. Se eu digo que é uma questão comportamental, significa que é o estilo de vida que você vai adotar a partir de hoje que vai te dar o melhor que tu podes aproveitar neste mundo, independentemente do seu diagnóstico. Podes escolher ser infeliz até o último dia da sua vida. É uma escolha pessoal. Mas, ao mesmo tempo, tu podes escolher, dentro da sua dificuldade, encontrar o prazer na dor, encontrar o prazer no seu sofrimento. E isto é possível. Então, a primeira dica que eu quero deixar para você é que tu tenhas entendimento de que talvez não tenhas seguido um bom estilo de vida, talvez não tenha se alimentado bem, talvez não tenha feito exercício devidamente, talvez não tenha dormido bastante, e por via disso se acabou desenvolvendo, acabou, por causa desse seu estilo de vida, criando condições para que doenças difíceis pudessem invadir na sua vida. Talvez você não tenha feito nada de tudo isso, mas hoje, neste congresso, tu tens a oportunidade, na verdade, de transformar isso. A primeira coisa é tu aceitares a condição. Sabe, se tem um vírus lá e cientificamente diz que não há nada que se possa fazer, não há nada biologicamente. Você pode aceitar a condição que te encontras. E aceitar não significa se acomodar. Significa dizer, ok, eu tenho essa doença, o que é que eu posso fazer? Que tipo de estilo de vida que eu devo seguir? O que é que eu posso fazer nesses dias para aproveitar que esses momentos de dor eu possa passar num prazer? Aceite essa condição, mas aceitar não é acomodar-se. Aceitar-se significa, acima de tudo, estar disponível para tu começares a seguir uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de fazer as coisas que possa cooperar mais uma vez com a vida. Mas que aceitar, veja o que é que realmente depende de você. Tem uma coisa em psicologia que nós chamamos de locus de controle. Que quando acontecem coisas dentro de nós, dentro da nossa vida, às vezes nós precisamos olhar
e pensar realmente que tudo que acontece conosco depende de nós. Mas também tem coisas que naturalmente podem não depender de nós. Portanto, entender o que é que depende de si vai ser muito importante. Nesse teu diagnóstico, nesse diabetes, nesta doença, vamos lá, hormonal, etc., que tu foste diagnosticado, quais são as coisas que dependem do seu investimento para que tu possa se sentir melhor? Pode não ter acesso a um médico, mas tu tens acesso ao quê? A mudança alimentar, por exemplo. Isto pode depender de si. Mas pode não ter condições financeiras. Algumas doenças existem custos altos. Mas certo, dentro desses custos, onde é que tu podes buscar as soluções? A nossa mente tem que ser colocada ao serviço da vida. Pensar em estratégias para poder manter. Manter não significa somente estar a andar, mas não existir lá a vida. Manter significa que a vida tem que, acima de tudo, se sentir. Então, olha para si, o que é que depende de si? Mas também me diga, tem coisas que podem não depender de você. É bom que tu carregas o teu fardo, mas não depende de você, talvez, não existir um tratamento específico para isso. Então não adianta tu sofreres por aquilo que não depende de você. Não podes carregar culpas que não são suas, porque isto faz com que tu sofras cada vez mais. Carregue somente aquilo que tu sentes que isto sim depende de você. Tu podes fazer yoga, pronto, isso depende de si. Faça aquilo que realmente depende de ti. E eu sei que todas as doenças, cada uma doença é uma, cada diagnóstico é um diagnóstico. Mas elas têm um denominador comum. As coisas que nós precisamos para nos sentir mais bem nessa vida são aquelas que custam menos dinheiro, mas que requerem muito sacrifício. Então eu quero te convidar hoje tu a começares a investir nessas coisas. Meditação. Aqui eu sei, dentro dos palestrantes, meus colegas têm falado durante esses dias sobre alternativas terapêuticas e certamente vão trazendo soluções para você que podem te fazer tu te conectares não só consigo, mas com essa natureza onde nós vivemos. Então, se tu tens essa possibilidade de fazer essas coisas que não vão precisar de tu investires muito dinheiro, então faça. Quanto dinheiro tu precisas para fazer uma caminhada? Se a sua doença grave te permite caminhar, quanto dinheiro tu precisas para poder, dentro do seu quintal, às vezes, levantar do espaço do leito onde tu estás para poder sentir o ar? Quanto dinheiro tu precisas? Que tipo de investimento financeiro? Que tipo de investimento financeiro tu precisas para pegar um celular, lhe fazer uma ligação, se reconciliar com alguém que tu sofres bastante nessa condição que estás, por pensar que eu vou me embora, mas não consegui consertar isso. Quanto é que tu precisas disso? Na verdade, são investimentos que precisam apenas de um sacrifício. Então, começar a se alimentar bem, começar a ter um sono, qualidade de sono, começar naturalmente a consumir coisas que vão te trazer. Aquilo que nós comemos determina nossas emoções. Nós somos o que comemos. Isto tudo vai cooperar para que você se sinta bem. Talvez o meu grande papel nesse congresso era basicamente isso. Fazer essa ligação entre todos que vão falar, para te dizer que o seu sofrimento não está talvez interligado com a dor somente, mas com a percepção que tu tens. E se tu começares a mudar a forma como tu olhas o diagnóstico que tem, aí você vai conseguir enfrentar a doença. Porque enfrentamento de uma doença, terminando, é basicamente isso. Escolher formas saudáveis para lidar com uma coisa. Anunciar um diagnóstico difícil, você já corre para se entupir de substâncias químicas psicoativas. Te disseram que tu tens uma doença difícil, você já corre para comportamentos de alto risco. Entende? Isso não é enfrentar uma doença. Porque tu vais beber, a doença não sara, ela continua lá. Mas mais que isso, tu acumulas mais um outro problema. E você vai
se desagradando a cada dia e criando disfuncionalidade geral do seu funcionamento. Você é mais que um diagnóstico. A sua mente é o palco da sua vida. Se você controlar, ter o equilíbrio no seu estilo de vida, você vai enfrentar o qualquer contra que vier contra você. Eu agradeço imenso daqui de África para todos que estão a assistir este congresso, a todos que estiveram conectados aqui ao vivo hoje. Eu quero dizer para vocês que a esperança é a melhor forma que você tem de enfrentar. E essa esperança é uma coisa que sai da sua mente. Tem coisas que ninguém vai dar a você. Nem eu, ninguém vai dar a você. São coisas que estão dentro de si. É a sua vontade, é a sua necessidade de querer sair da situação que tu te encontras, que vai transformar isso. E este congresso, na verdade, servirá para isso. Ninguém está aqui para tirar você da cova. Nós estamos aqui somente para te demonstrar os caminhos. Somente você pode encontrar o caminho para te levar à tão desejada saúde. Existe sim a possibilidade de você ter bem-estar, mesmo no diagnóstico que tu te encontras. Câncer não pode tirar a liberdade de viver. Não pode. Uma doença cardiovascular não pode tirar a liberdade de viver. Mas, acima de tudo, não pode tirar a liberdade de sentir a vida. A vida é melhor que a morte. Então, não se preocupe com ela. Um dia ela chegará, mas, por enquanto, tu viverás. Muito obrigado a todos que estiveram conectados. Foi um prazer enorme. Obrigado.